para o custo do café. Sim, o Brasil é o maior do mundo. 48 carregamentos de café do Zewa foram rejeitados da noite para o dia e, enquanto os americanos se preparam para preços mais altos, o Brasil está fechando acordos bilionários com novos parceiros no exterior. Então a questão é, Washington acabou de entregar o futuro da sua xícara matinal? O café não é apenas mais uma bebida nos Estados Unidos. Ele faz parte da vida cotidiana. Da primeira xícara da manhã até o lanche do meio-dia, a demanda é enorme. De acordo com dados recentes do USDA, os americanos consomem mais de 24,5 milhões de sacas por ano, com média de cerca de 10,8 libras por pessoa. Isso equivale a um mercado avaliado em cerca de 3,72 bilhões, um número impressionante que mostra o quão profundamente o café está entrelaçado na cultura do país. Bom dia, eu sou Jorge Luiz e obrigado por assistir os meus vídeos. Tá aí, uma emissora americana, eu coloquei aqui no YouTube para fazer a dublagem, contando para todos eles americanos o tiro que o Donald Trump deu no pé ao taxar o Brasil. O americano é uma TV americana falando sobre isso, é uma reportagem de uma TV americana, não é uma reportagem de uma Record brasileira, não é uma reportagem do SBT brasileiro, é uma reportagem de uma TV americana mostrando o tiro no pé que o Donald Trump deu ao taxar o Brasil, porque o café brasileiro é muito consumido nos Estados Unidos. Mais de 30% do café consumido nos Estados Unidos é brasileiro. É do café consumido. E aí eles falam da estratégia do presidente Lula. Eles estão falando da estratégia. Mas para muitos brasileiros, a estratégia do presidente não presta, tinha que ceder. Olha aí, o próprio americano falando e vocês vê se tomam vergonha na cara. Não é um luxo aqui, é uma tábua de salvação para milhões de pessoas que não conseguem começar o dia sem ele. 22% das importações em 2024 e cerca de 20% em média nos últimos 5 anos. Então, crescendo em importância, você está certo. Acho que os concorrentes do café e as cafeterias vão realmente descobrir que o problema é que os EUA não cultivam café em grande escala. A cultura precisa de condições muito específicas, climas tropicais, grandes altitudes e chuvas constantes. Isso torna quase impossível o cultivo na maior parte do país. Pois é, deu para perceber aonde que é o tiro no pé? A agricultura americana é imprópria ao café. Em alguma parte dos Estados Unidos até tem café, mas não vai ter o suficiente, porque o clima lá não é como no Brasil. Então o café é completamente favorável ao clima brasileiro. Minas, Goiás, plantam-se muito café. E como você vai taxar uma pessoa a qual você depende dela para viver? Se isso não é um tiro no pé, eu não sei o que é. Havaí e Porto Rico têm terras adequadas com algumas fazendas experimentais no sul da Califórnia, mas sua produção combinada é quase uma gota em comparação à demanda nacional. Esses grãos são frequentemente... Havaí, que é um estado americano, e Porto Rico, que também é um estado americano, tem clima bom, mas o café não é com a mesma qualidade do Brasil. E mesmo assim, eles não conseguem produzir a quantidade de café que o Brasil produz. Eles vão dizer na reportagem que o café brasileiro, ele não é o melhor do mundo. Entenda isso. O café brasileiro não é o melhor do mundo. O melhor do mundo é o café etíope e um café lá da Venezuela. Só que não tem uma produção suficiente e nem vai ter.
porque as condições não é propícia. Agora, a do Brasil, o tal do grão arábico, dá em todo lugar aqui e o Brasil consegue suprir a demanda. E aí, o que algumas pessoas não entendem é que se nós mandamos para fora 30% do nosso café, é lógico que esse produto vai ficar mais caro aqui dentro. Comercializados como produtos especiais com preços mais altos. Nunca o suficiente para abastecer as prateleiras tradicionais. Um perfil de sabor um pouco diferente, mas, você sabe, meu paladar não é tão sofisticado. Meu paladar claramente também não é. Andrew, obrigado por se juntar a nós hoje no All Things Coffee. Essa grande dependência é o motivo pelo qual o Brasil é tão importante. O gigante sul-americano fornece cerca de 30% de todo o café importado para o ZEUA. Lembrando, essa reportagem aí não é feito pelo UOL, não é feito pelo Terra, não é feito pela Globo, não é feito pelo SBT nem Bandeirantes. Ela é feita pela NBC, uma reportagem feita por uma TV americana. São eles que estão dizendo, não o brasileiro, porque o brasileiro está acostumado a ser vira-lata e está doidinho para beijar os pés do Trump, tornando-se a maior fonte individual. Em termos simples, 1 em cada 3 xícaras que você bebe é provavelmente brasileira. Esse domínio não é um acidente. O Brasil produz mais café do que qualquer outro país do planeta, beneficiando-se de vastas regiões de cultivo, infraestrutura estabelecida e um século de experiência no fornecimento do mercado global. Para o ZEUA, isso significou remessas constantes de grãos acessíveis por décadas. Carteiras americanas. Na Boomtown, as manhãs não seriam as mesmas sem aquela primeira xícara. Os grãos... E isso daí, brasileiros, sem noção, serve para tudo, tá? O café é produzido em massa aqui no Brasil e nós vendemos para eles, nós exportamos para eles. E eles também, na sua ganância, eles pegaram as fábricas de automóveis deles, as fábricas de televisões deles, para não pagar um alto salário aos trabalhadores e para arrebentar o sindicato, eles mandaram os carros deles para ser construído aqui no Brasil, mandaram para ser construído no Japão, na Coreia e na China, na Tailândia, onde eles fizeram. E esses países todos que eu citei serviam de... Espera um pouquinho aqui. Acho que caiu um cabelo de bigode aqui. Servia de fábrica dos Estados Unidos. E aí, aquilo, os carros, as TVs, tudo é feita e é produzido em outros países em um custo bem inferior. E como é invenção deles, a patente é deles, é vendido barato lá dentro dos Estados Unidos. Mas os países que fabricaram não podem vender pelo mesmo preço. Por isso, você nunca vai ver um iPhone ser vendido por $1.500 lá nos Estados Unidos. Você vai ver o telefone iPhone ser vendido por $1.500, mais 6, 7, 8, 10 mil em qualquer outro lugar. É simples assim. Então, a grande virada que a China deu, que ela só fez o seguinte: ela começou a fabricar, se especializou, cresceu e hoje peitou. Ou seja, você ensinou o camarada a trabalhar, você deu serviço para ele, ensinou ele a trabalhar, ele aprendeu e agora fez um melhor do que o seu. Só que o café não tem jeito, porque é o clima. Então, os trabalhadores começou a dar ordem, começou a botar ordem na casa. Eu faço para vocês, mas eu quero tanto. E os Estados Unidos, que a vida inteira se gabou, agora está numa encruzilhada.
ameaçando países belicamente, que é a única coisa que eles podem fazer. Isso é, se aquele país que se preparou também não se preparou belicamente para enfrentar mano a mano, porque a gente não conhece, a gente não sabe. Você não sabe o armamento, as qualidades que a China tem, ou sabe? Tem alguém que sabe? Tudo que nós falamos é os Estados Unidos tem isso, tem aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas a gente nunca viu a China entrar em uma briga, então nós não sabemos. Mas vamos continuar com esse papo do café que está interessante. De arábica do Brasil, em particular, tem sido a espinha dorsal silenciosa da cultura do café americana. Eles não são chamativos nem exóticos, mas oferecem exatamente o que os torrefadores precisam: consistência e confiabilidade a um preço que funciona. Esses grãos formam a base de misturas de marcas conhecidas como Starbucks, Dunkin', Tim Hortons, Maxwell House e até mesmo marcas de supermercado como Kirkland. Quando você pensa no sabor suave e Opa! Deixa eu trocar a propaganda aí. suave que define o café do dia a dia, é provável que esteja sentindo o gosto do arábica brasileiro. É a cola que mantém unida a cadeia de fornecimento de café do país. Você vai querer ouvir isso. Pode estar prestes a ficar muito mais caro nos Estados Unidos. Primeiro, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo, mas só aonde tiver internet. O podcast ainda não funcionou, mas a Rádio Web Xixová está todo vapor. É só você encostar o seu telefone aqui no QR Code e você vai ser direcionado ao app da rádio. E ali tem como você entrar em contato comigo se quiser uma música ou até mesmo se quiser uma oração para você ou para o seu animal de estimação. É só dizer: eu sou fulano de tal, ciclano de tal, estou em tal lugar e queria uma oração para esse, para aquele ou pro meu animal, qualquer um. Mas só pede oração pro teu animal se ele tiver naquela com o corvo bicando a cabeça. Que aí que se o animal se recuperar, você acredita que foi Deus. Tá bom? Unidos por causa das tarifas de Trump. Essa dependência cria uma situação frágil. Como os EUA dependem tanto do Brasil, qualquer interrupção atinge rápido e duramente. Ao contrário de outros produtos em que as fábricas nacionais podem aumentar a produção, não há um plano B para o café. Se as importações diminuírem ou os custos aumentarem, os consumidores sentirão isso quase imediatamente na fila do caixa. O que torna isso pior é que os EUA construíram sua identidade de café em torno da acessibilidade. Espera-se que o café seja barato e encontrado em todo lugar, de lanchonetes a postos de gasolina. Sem o fluxo constante do Brasil, esse equilíbrio se torna quase impossível de manter. Em meados de 2025, por causa de um presidente sem noção, né? Porque um presidente, para tomar essa decisão que ele tomou, ele não tem noção. Ou então, ele achava que o presidente brasileiro ia se pôr de joelho implorando por eles. Mas não foi assim, a menos que a intenção do Donald Trump é criar uma guerra belicamente contra o Brasil. Só se for isso. Senão, ele deu um tiro no pé e daqueles grandão. Mas bora lá ouvir. Em suma, os bebedores de café em todo o país provavelmente pagarão mais nos próximos meses, seja no café do bairro ou em um restaurante. O ponto de virada ocorreu em 1º de agosto de 2025, quando Washington impôs uma tarifa de 50% sobre todas as importações de café brasileiro. Da noite para o dia, o fluxo constante de grãos que abastece os lares e empresas americanas se envolveu em um drama político. O presidente Trump descreveu a decisão como uma tentativa de nivelar o campo de jogo, mas, na realidade, foi uma aposta que transformou o café em uma arma na guerra comercial. O maior consumidor do mundo de repente entrou em desacordo com seu maior fornecedor, e as consequências foram imediatas.
Acredito que o comércio de café seja mais emblemático de uma tentativa de usar tarifas como uma política externa única para todos. Brasil não aceitou a medida calmamente. No dia seguinte, em São Paulo, o presidente do Brasil declarou: "Não vou me humilhar", recusando qualquer negociação ou Pois é, aí é que está a diferença entre esse presidente aí e aquele que eles mostraram no começo. Porque se o americano não está tomando café é por causa do ex-presidente, que está sendo usado como bode expiatório. Graças a Deus nós temos um presidente de verdade, quer você goste ou não. concessão. Essa declaração não foi apenas um desafio, foi um sinal de que o Brasil não cederia à pressão do EUA. Traders do mundo todo tomaram nota, e contratos que estavam garantidos há décadas começaram a ser desfeitos. O Washington puxou o gatilho, mas o Brasil mostrou que tinha seu próprio arsenal, e o impasse abalou instantaneamente o mercado. 31% do nosso café nos Estados Unidos vem do Brasil. É um grande negócio. O interessante é que o real e os mercados brasileiros não despencaram necessariamente nas manchetes. O efeito atingiu os produtores americanos quase que imediatamente. Contratos com fornecedores Tiro pela culatra, tiro no pé. brasileiros tiveram que ser reescritos ou abandonados, e os importadores se esforçaram para encontrar fontes alternativas. Na primeira semana, os embarques de café brasileiro para os EUA caíram 18% em comparação ao ano anterior. Isso não ocorreu porque o Brasil não tinha café. O país ainda produzia mais de 1/3 da oferta mundial. O problema foi que a tarifa eliminou sua vantagem competitiva no EUA, tornando quase impossível vender grãos aos preços dos quais os compradores americanos dependiam. Os preços dispararam com uma velocidade chocante. No início do ano, uma libra de café moído era vendida por cerca de US$6,90 a US$710 em média. Após a tarifa, essa mesma libra subiu para os $813 em todo o país, ultrapassando a marca de US$9 em estados como Califórnia e Nova York. Para famílias que consomem de 3 a 4 libras por mês, isso acrescentava as $36 a US$60 extras por ano. No papel, pode não parecer devastador, mas para as famílias que já lutavam contra o aumento dos custos de alimentos e combustíveis, tornou-se mais um fardo que não podiam ignorar. O esforço para compensar uma tarifa de 50% que Washington imporá sobre produtos brasileiros selecionados, incluindo café. Considerando que Washington impôs uma tarifa de 50% ao café brasileiro, muitos presumiram que o Brasil ficaria encurralado. Afinal, perder o EUA, o segundo maior consumidor de café do mundo, parecia um golpe esmagador. Mas o Brasil não hesitou. Em vez disso, voltou-se para o exterior, usando a crise como uma oportunidade para redesenhar o mapa comercial. Em poucos dias, autoridades e exportadores começaram a assinar novos acordos, mostrando que seu café não precisava do EUA para permanecer. Tá vendo aí, brasileiro? Você que não acredita no Brasil. Essa reportagem é feita pela NBC. NBC, uma TV americana, contando como Donald Trump fez e o que o presidente do Brasil fez, deu a volta por cima e deixou eles na mão. Sabe aquela coisa do pulo do gato que você não ensina para ninguém? Pois é. O presidente Lula fez o pulo do gato no café. E quando os Estados Unidos achou que o Brasil ia recuar, o Brasil foi para outros comércios. Escuta aqui o que o repórter da NBC está dizendo. Não sou eu, é o repórter. Ser relevante. O que parecia uma armadilha rapidamente se tornou uma chance de se expandir para mercados com mais estabilidade e menos risco político. Um parceiro comercial muito sólido, e acho que houve muito alinhamento no passado, especialmente com objetivos geopolíticos e de política externa. A resistência dos fabricantes de tijolos contra a China foi o primeiro grande player a intervir. Apenas 3 dias após o anúncio das tarifas, Pequim concedeu licenças de exportação para mais de 220 empresas brasileiras de café. Tá vendo aí? 3 dias depois, a China liberou 293 autorizações de importação de café brasileiro. Quem perdeu? Quem? Diz pra mim aí. Quem perdeu? No Brasil, isso foi um avanço. O consumo de café na China tem crescido a uma das taxas mais rápidas do mundo, impulsionado por jovens profissionais urbanos e... Esse é um dos motivos do café brasileiro estar caro. É que a China abriu o mercado, não agora. Ela abriu o mercado já há uns anos para café. O que tem...
A China é o lugar que tem mais Starbucks no planeta, fora as próprias empresas deles. Aí os Estados Unidos, o Donald Trump, cai na besteira de fazer uma besteira dessa. Era tudo que a China queria. Ou seja, o próprio Donald Trump, ele está empurrando Brasil e outros países para cima da China, e ele, Donald Trump, ficando na mão. E uma cultura de café em expansão em cidades como Xangai e Pequim. O que antes era considerado uma nação do chá está rapidamente desenvolvendo um gosto por café expresso e lattes. Ao receber os exportadores brasileiros de braços abertos, a China ofereceu não apenas uma alternativa, mas uma forte base de consumidores de 1 bilhão de pessoas que poderia remodelar o cenário global do café. Sem contar que quando o Donald Trump taxou a China largou mão da soja americana. A China era o maior comprador da soja americana, e quando o Donald Trump taxou a China, ela devolveu toda a soja e compra a soja do Brasil e tacou a crise no bolso do Donald Trump. O que ele vai fazer? Ele já tem a soja, que não tem para quem vender, e já tem o café, que não tem para quem comprar. Então pensa no tamanho da crise. E o Brasil expandiu para toda a Ásia o café dele. Ou seja, não vai fazer falta nenhuma o mercado americano. Na Alemanha, a gigante do varejo Ruva assinou um memorando de entendimento com uma cooperativa brasileira que já havia fornecido torrefadores do Zewa. Este acordo não foi apenas simbólico. Ele lançou as bases para parcerias de longo prazo que poderiam garantir suprimentos estáveis para um dos maiores mercados de café da Europa. A União Europeia sempre teve fortes laços com o café, mas a disponibilidade repentina do Brasil a tornou ainda mais atraente. Sem tarifas e com demanda previsível, a União Europeia ofereceu o que os EUA não podiam mais garantir: estabilidade. A Coreia do Sul e o Japão também aderiram à corrida. Ambos os países já estão entre os maiores importadores de café especial e de qualidade comercial. Olha a imprudência de um presidente de um país da América do Norte, fez com que ruísse, ou seja, ele achou que tudo isso ia ser bom, mas está ruindo. E agora estão tentando ir para uma guerra para a Venezuela, que vai demandar muito mais dinheiro, muito mais alimento, e olha lá, se essa coisa for prolongada, vai afundar o país em uma recessão. E isso, se Deus não mandar uns pés de vento lá e afundar uma meia dúzia de navio do Donald Trump lá no Caribe. Ao garantir mais grãos brasileiros, eles não apenas garantiram um fornecimento confiável para suas crescentes plantações de café, mas também enviaram uma mensagem. Os EUA não eram o único cliente que valia a pena cortejar. A disposição do Brasil de redirecionar as remessas tão rapidamente mostrou o quanto ele tinha influência no mercado. Enquanto as torrefadoras americanas se esforçavam para encontrar alternativas, os compradores asiáticos fechavam contratos e se preparavam para garantir suas misturas para os próximos anos. Essa mudança não se resumia apenas a movimentar remessas. Era uma questão de poder. Ao encontrar alternativas bilionárias quase da noite para o dia, o Brasil tirou a influência do EUA na relação comercial. Durante